gente, já estamos no ar com a síntese econômica dessa semana e hoje a gente vai falar sobre uma palavra estranha, que pode ser uma ameaça, inclusive, ao desenvolvimento de uma economia e representar sérios riscos para determinada população. E essa palavrinha se chama estagflação. Você já deve ter ouvido por aí, mas além de ser estranha, sim, ela pode trazer aí, ter um resultado muito perigoso para a economia e, como disse, trazer sérios riscos para a população. E para explicar melhor o que é uma estagflação, já está aqui comigo Laura Pacheco. Laura, explique para a gente o que essa palavrinha pode trazer e o que ela representa na economia. Vamos lá, Jucinei. Então, pessoal, essa palavrinha está ganhando muita notoriedade nos jornalismos econômicos. Por quê? O que significa estagflação? É a junção de duas palavras, estagnação e inflação. Então, o que significa? Significa de haver um processo inflacionário em um cenário de estagnação econômica. Sendo assim, acaba sendo um processo inflacionário bastante preocupante, porque as ferramentas que se usa para conter a inflação podem trazer muitos problemas, já que é um cenário de economia estagnada. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar explicar melhor, né? Vamos fazer o seguinte. A gente está falando de estagflação, que é uma estagnação da inflação. Antes da gente explicar o que é estagflação, vamos tentar explicar para quem ainda talvez não entenda, num contexto geral, o que é inflação. Certo. A estagflação é um cenário de inflação em um cenário de estagnação econômica. Tá? Então, assim, o que acontece? Primeiro, inflação. O que significa a inflação? É o aumento geral de preços, basicamente isso. Só que quando a gente fala de um aumento geral de preços, que seria precisar de um fluxo maior de moeda para comprar os mesmos itens que se comprava um período anterior, quando a gente fala desse aumento geral, pode ter várias causas que impactem nesse aumento de preços. E as causas podem ser até as causas boas, né? Que é o que acontece, é o que deveria acontecer, que é a questão do crescimento econômico. Quando a gente tem ali uma retomada econômica, que as pessoas começam a ter um fluxo de uma oferta de empregos muito grande, as pessoas começam a ter uma renda maior, demandar por mais bens e serviços, a indústria volta a se aquecer, isso pode causar também um processo inflacionário. Porém, quando a gente tem esse processo inflacionário em um cenário em que a economia está estagnada, o que acontece? A gente acaba tendo um cenário um pouco mais preocupante, porque as causas da inflação são inúmeras. Basicamente são três, que é a questão da oferta, da demanda ou um processo de inflação inercial, que é aquela inflação que o pessoal fica com medo, que é o que aconteceu na Venezuela, que é o que aconteceu aqui no Brasil antes do Plano Real. Isso é um processo de inflação inercial e toda vez que a gente fala de inflação, as pessoas já remetem a esse cenário mais extremo, mas nem sempre a inflação significa esse cenário extremo. Na verdade, na grande maioria das vezes não significa. Mas a gente tem aí um cenário que está impactando muito nos preços. A gente até trouxe isso nos episódios anteriores aqui do Síntese Econômica. Só que a gente está vivendo essa situação em um cenário em que a economia não está muito legal. E o que acontece? Quando a gente tem uma inflação alta, qual que é a medida que se toma para poder conter a inflação? É o aumento da taxa de juros. Por quê? Porque taxa de juros mais alta desaquece a economia. Deixa as pessoas desmotivadas de ir lá financiar o seu imóvel, né? De ampliar os seus projetos. Mas então, olha só. Vamos acompanhar. Se o que contém uma inflação, né, ou uma das situações que pode conter a inflação são as taxas de juros, né, as taxas de juros a gente tem observado no Brasil que também estão subindo. Então, por que a gente tem uma estagflação? Então,
Porque a gente está tendo um processo inflacionário em um cenário econômico estagnado e não um processo inflacionário por uma retomada da atividade econômica, como é o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, a gente está tendo aí um cenário complicado no aumento de preços, sendo que a gente está ainda com a economia num cenário bem complicado. Aí, o que acontece quando a gente aumenta a taxa de juros? Eu tento conter a atividade econômica para conter o aumento de preços. Só que como que eu vou conter uma atividade econômica que está estagnada? Entendeu? Então, essa é a grande questão que se vive num cenário de estagflação. Porque o processo inflacionário em termos naturais, entre aspas, né? A gente fala entre aspas porque a gente sempre tem que ter ali muita cautela em falar de inflação. Mas em termos naturais seria porque a economia está de vento em polpa, a gente está produzindo muito, o desemprego está lá embaixo, as pessoas estão consumindo muito, então está tendo inflação por isso. Não é o que está acontecendo. E não é o que está acontecendo, né? Então por isso que é considerado uma estagflação. Porque a economia, ela não está aquecida e a gente está tendo inflação mesmo assim. Então é a inflação num cenário de estagnação econômica. Agora, Laura, se a gente trouxer aqui para a nossa realidade, eu falei no início, tentando dar uma definição, que essa palavra estagflação, ela tem repercussões muito importantes e representa, como disse, sérios riscos para uma população, tendo em vista a questão econômica. Como esse momento pode ser encarado, trazendo especialmente aqui para o Brasil? Como que a gente encara isso? Existe uma forma, existe ações que podem ser feitas, quem sabe até pelo próprio governo? Então, o que acontece é capaz de que o governo comece a querer ter medidas mais assistencialistas nesse cenário. Por quê? Porque ele tem ali um momento em que existe inflação, mas que as pessoas não estão empregadas, trabalhando, fazendo acontecer como é o normal. E ao mesmo tempo a gente tem ali uma autoridade monetária que vai ampliar ainda mais as taxas de juros para tentar conter essa inflação. Então a gente vive um momento muito complicado mesmo, muito complexo para um tomador de decisões diante de um país. E para contribuir, entre muitas aspas, a gente ainda está em um ano eleitoral. Então isso traz assim uma complexidade maior, por quê? Porque aqueles que trariam supostamente uma atividade econômica mais para frente, que é a questão da produção e tudo mais, existe um certo receio frente às incertezas políticas dadas às eleições presidenciais. Em geral, o momento de decisões presidenciais, eu brinco que tem gente que é o momento que muita gente deixa o projeto na gaveta para esperar quem vai ser o próximo presidente antes de realmente retomar os seus projetos, colocar as coisas em frente. Então, é um período de incertezas dentro de uma economia, quando a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente, e das medidas governamentais vão ser aquelas de caráter mais assistencialistas, né? Muito se critica essa natureza assistencialista que se tem no Brasil, mas em alguns casos, Jucinei, eu brinco que assim, quando a gente está em muita crise, a gente trabalha com gestão de tempo. Não, a gestão de crise é gestão de tempo, que é o quê? Eu vou fazer alguma coisa aqui que eu sei que vai trazer um problema mais pra frente, mas eu tenho que salvar o que tá aqui primeiro. Então eu faço isso para ganhar tempo mais pra frente. Então eu acredito que do governo as medidas vão ser mais dessa ideia de tapar buraco mesmo, no sentido bem mais popular da coisa. As medidas que o governo vai tomar são medidas de tapa-buraco para fazer com que o cidadão talvez não sinta o impacto tão severo de um cenário de estagflação. Agora, se a gente trazer aqui para nós novamente, a gente sempre procura aqui na Síntese Econômica tentar trazer para a realidade do nosso bolso efetivamente o que a gente pode fazer, nós brasileiros, estando em meio a uma estagflação, quais as medidas que a gente pode tomar para, eu não digo para não sofrer impacto, mas para sofrer um impacto menor. Certo. Eu diria que é um momento de
talvez não se arriscar ou não se aventurar demais. Onde eu quero chegar com isso? Aquelas pessoas que estão às vezes num emprego estável, mas se sentem infelizes, ou aquelas pessoas que se sentem desorientadas, o ideal é ela não querer se arriscar nesse cenário. Por quê? Porque é um cenário de fragilidade. Então não seria um cenário de tomar riscos, de vou aqui largar para tentar outra coisa lá, de vou... É um período de mais gestão da situação para que isso passe pelo menos até a gente ter algum norte diante das eleições presidenciais. Eu falo que talvez seja o momento de o cidadão comum buscar ser um pouco mais conservador nas suas decisões diante do seu trabalho, diante da forma com que ele faz a gestão das contas de casa. Por quê? Porque não é um momento de ser muito arrojado, acreditando nesse pós-pandemia, porque o cenário é fragilizado na questão econômica e a gente está vivendo um cenário de guerra lá fora que impacta nos preços aqui e que a gente não sabe onde isso vai se desenrolar. Então eu vejo, Gilcinei, que é um momento de a gente não se desesperar, porque eu vejo que o desespero não nos leva a lugar nenhum, mas de ter cautela na tomada de decisões diante da nossa vida. A gente entender de que, bom, mesmo que a gente esteja talvez alguns acreditando em uma certa euforia pós-pandemia, mas que a gente seja conservador com relação às contas de casa, conservador com a nossa relação com o trabalho, com o objetivo de se preservar. Talvez seja um momento que para o cidadão comum não seja o melhor cenário de assumir grandes riscos. E na questão de investimentos financeiros, né, o pessoal tá aí também simpatizando muito com os investimentos mais conservadores. Então tá aí, a melhor dica nesse momento é não se aventurar, né? Botar os dois pés no chão e com muita calma tomar as decisões que podem impactar a sua vida financeira pessoal, porque o momento não é favorável para nenhum tipo de decisão um pouco mais ousada. Então, todo cuidado é pouco. Laura, quero te agradecer mais uma vez. Importante esse esclarecimento sobre estagflação, para quem acompanha aí nos noticiários esse momento caótico, né, que a gente vive com uma guerra lá fora. Quando a gente fala guerra lá fora, dá a impressão que a gente está falando de algo muito longe, mas muito pelo contrário, né? A gente sofre, já falamos aqui, os reflexos eles estão no nosso dia a dia já, e então é um momento realmente de muita cautela, de muito cuidado. Obrigado. Eu que agradeço, E até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. E o nosso recado também é que tenham muita perspicácia na escolha do próximo representante do nosso país. Porque não é por estarmos em um cenário fragilizado que devemos, talvez, né, nos abrir a discursos que vão tomar muito na dor do cidadão. A gente tem que ter muita perspicácia em ver qual que seria realmente um bom gestor. Então isso também é outra dica que a gente pode deixar aqui para a nossa audiência, que é de que também a gente aprender a ser um bom eleitor. Se queremos eleger bons representantes, nós temos que ser bons eleitores. Tá bom? Muito obrigada, viu, Gilcinei? Até a próxima! Obrigado, Laura. Obrigado a você que acompanhou a Síntese Econômica. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo. Acione o sininho para você receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. E, claro, compartilhe aí com quem você quiser. Se você acha que é importante fazer isso, compartilhar. Para a gente é muito importante. Dê seu like aí. E mais do que isso, se você prefere ouvir na versão podcast, acesse a Síntese Econômica, ou melhor, ouça a Síntese Econômica lá no Spotify. E a gente tem um novo encontro na próxima semana.